Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Cicleton. A pedidos, diante da hecatombe que aconteceu nessa semana, eu decidi fazer aqui um especial Afeganistão para você que está sem entender nada sobre o que está acontecendo. Certo? Eu vou explicar a você o que aconteceu, por que aconteceu e o que ainda vai acontecer. Certo? Então, o que acontece é o seguinte. O João Bidê, ele anunciou que iria evacuar completamente as tropas do Afeganistão em 11 de setembro. Mas cedo ou mais tarde elas teriam que ser evacuadas mesmo, porque não tinha como essa brincadeira continuar para sempre. Mas provavelmente ele acelerou isso porque a China se aliou com o Talibã. Já eu explico o que é o Talibã. A China se aliou com o Talibã para tomar completamente o coração do mundo, para tomar completamente lá a Ásia, né? E se eles tomarem completamente a Ásia, babau, né? Então, mas vamos voltar. E embora os Estados Unidos estejam determinados a espalhar também a sua forma de revolução pelo mundo, não é uma ideia tão... Eles precisam desesperadamente dos oligarcas chineses nesse momento. Porque os oligarcas chineses são o que impede os oligarcas americanos de serem massacrados pelo seu povo. A relação entre Estados Unidos e China hoje, a relação entre o Império Americano e o Império Chinês hoje, é a relação entre Atenas e Esparta na época dos 30 tiranos. Nós temos aqui uma oligarquia que controla a população, plutocrática, que controla a população, e vocês, oligarcas chineses, nos dão todo o suporte para nós conduzirmos essa nossa oligarquia aqui sobre os Estados Unidos e sobre o Ocidente, para espalhar tudo que não presta, né? Porque nesse momento é fato que os Estados Unidos são o vetor supremo do que é revolucionário no Ocidente, nesse momento. Mesmo Donald Trump, que foi o presidente mais antiglobalista da história dos Estados Unidos, implantou comissão do Departamento de Estado para gênero, esse tipo de coisa, né? O identitarismo, ele vem de lá, é algo que ele é defendido pelas corporações americanas, e por aí vai. Então, para impedir que isso caia, que esse sistema caia, eles recorrem à ajuda dos oligarcas chineses, da China. Eu não preciso dizer que essa configuração toda é uma desgraça completa, né? E a China, ela bateu o martelo de que não quer mais gente no quintal dela. Se aliou com esse Talibã e o João Bidê obedeceu. Existe já algum descontentamento em relação a isso nos oligarcas americanos? Existe, porque, por exemplo, o George Soros, esses dias, ele falou ontem, salvo engano, que o Xi Jinping é o maior inimigo da democracia no mundo, né? Com razão, diga-se de passagem, né? Mas na verdade ele não tem raiva do Xi Jinping porque ele seja o inimigo da democracia. Ele tem raiva do Xi Jinping, ele está com raiva agora do Xi Jinping, porque o Xi Jinping sabotou o grande projeto deles, que já eu vou dizer a vocês qual é. Certo? Mas o que é o Afeganistão?
Não, mas contra o Xi Jinping nesse momento eles não podem fazer nada, né? O que o Xi Jinping pedir, eles vão dar. Eles vão conceber, porque eles precisam do Xi Jinping. E o Xi Jinping, né, ele é anti-logos também. Esses oligarcas chineses são anti-logos também. Eles sabem que isso que os oligarcas ocidentais estão fazendo também concorre para o fim deles, que é o combate ao logos. Ainda que eles não concordem com muitas coisas dos oligarcas, das bandeiras reais dos oligarcas americanos e ocidentais no geral, certo? Mas seria um erro você dizer que esse plano não é um plano chefiado pelos americanos, ao menos pelos oligarcas americanos, né? Até certo ponto, o povo americano apoia realmente isso. Ninguém pode negar, né? Até certo ponto, o povo americano apoia isso aí. Inclusive, muita gente que é contra os oligarcas americanos em muita coisa. Certo? Então, por exemplo, o povo americano, em regra, acredita nesse negócio de drogas, aborto, políticas identitárias. Uma grande parte acredita, né? O povo que vive nos lugares mais populosos, em regra, né? Tanto que a Hillary Clinton ganhou a população, a Hillary Clinton e o Joe Biden, em números absolutos, ganharam, certo? A Hillary Clinton perdeu por causa do sistema político americano e o Joe Biden ganhou porque fraudou o sistema americano, né? Os oligarcas viram que esse sistema americano, que ele foi feito para impedir que os oligarcas dominassem os Estados Unidos, né? Seria um óbvio se eles resolveram fraudar. Mas, se não fosse por isso, ele não teria ganho, mas a maioria do povo acredita sim e vive conforme essas pautas. Eles querem exportar isso pelo mundo. Existe resistência. Existe resistência sim. Intramuros dos Estados Unidos. E ela até certo ponto cresce. Certo? Então, mas a elite americana, ela é revolucionária sim. Os oligarcas americanos são revolucionários. E nesse tempo, né, como houve uma aliança no complexo militar industrial entre os oligarcas, como eu posso dizer, entre os oligarcas da esquerda e os neoconservadores, então eles decidiram o quê? Espalhar a revolução permanente pelo mundo. Porque o neoconservadorismo ele vem do trotskismo. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos espalhar a revolução, a nossa, que agora não é mais a revolução comunista, e sim a revolução cultural pelo mundo. Veja que daí é que vem essas intervenções. No momento em que os neocons tomam os Estados Unidos, aumenta essa política das intervenções. Como a América Latina, em grande parte, não era mais uma grande resistência a esse tipo de política, embora eles superestimaram também esse aspecto, então nós vamos para o povo que ainda não absorveu por completo a revolução sexual e que ainda não é pleno, que é esse mundo islâmico.
Então eles vão fazer essas várias revoluções para quê? Qual a primeira coisa que eles fazem em todo país islâmico desse que eles vão? Colocar nas televisões, na mídia, pornografia. 24 horas. Vamos distribuir pílulas anticoncepcionais, distribuir contracepção em massa. Vamos colocar mulheres em posto-chave do exército. A invasão do Iraque, por exemplo, qual foi a tentativa? Foi o próprio Paul Wolfowitz falou: nós vamos usar o feminismo como arma de guerra. O problema: eles acreditaram realmente que no mundo inteiro as pessoas estariam integralmente dispostas a aceitar a revolução sexual. O problema é que isso não foi completamente verdade. Nesse projeto de tentar impor isso sobre o mundo islâmico, eles acabaram quebrando o braço. No caso, eles fizeram a besteira notável de tentar invadir o Afeganistão. No Iraque não deu certo, Iêmen, Iraque não deu certo, Egito não deu completamente certo. Na maioria desses países foi um fracasso. Eles foram com o tempo repelidos. Síria também não. Pois é. Inclusive, eles tentaram atacar alguns países em que não eram tão hostis assim a essa pauta deles, como é o caso da Síria. Mas isso foi em grande parte também porque eles acreditam na teoria na zona intermediária do Maquinda, então eles têm que cercar a zona de pivô, que é a Rússia. Agora, onde eles vão fazer isso? No Afeganistão. O Afeganistão é uma das sociedades tribais, é uma das cidades mais notavelmente tribais do mundo. Por quê? O Afeganistão, ele é conhecido como o cemitério dos impérios. É uma péssima ideia invadir um lugar assim, não é? Uma péssima ideia. É aquele negócio: eu vou tentar o destino, dessa vez vai dar certo. Eu vou invadir a Rússia no inverno. Essa revolta prometeica, né? Então, o Afeganistão, ele é um país montanhoso. Nesse país montanhoso existem vários grupos isolados entre si, e esses grupos formam tribos. Esses grupos não têm sequer uma origem étnica comum. Porque o Afeganistão foi dominado por iranianos, turcos, mongóis, indianos, gregos, né? O Alexandre também dominou o Afeganistão, e os gregos dominaram o Afeganistão por um longo tempo. O Império Kucha, né? Que é o Império dos gregos, da elite grega que dominou o Afeganistão. Que os gregos, quando dominaram o Afeganistão, eles se converteram ao budismo.
Então eles construíram aqueles Budas de Baikonur, né, que o Talibã destruiu, porque o Talibã é islâmico, o islamismo todo mundo aqui sabe que ele é iconoclasta, né? Então, como você tem um lugar que é extremamente dependente de costumes tribais e que ainda por cima, no meio, entra o Islã, né? Até o século XIX ainda havia uma região, que é o Nuristão, ainda existe uma parte pequena do Afeganistão que ainda pratica crenças pagãs, mas em regra o país é islâmico, certo? E para complicar, além de você ter várias tribos essas que são de origens diferentes, que falam línguas ininteligíveis entre si, né? Você ainda tem brigas entre várias religiões, porque, né, a parte sul do Afeganistão era dominada pelos persas. E quando a dinastia safávida converteu o Irã do islamismo sunita para o islamismo xiita via porrada, né, o sul, que é os Hazara, que são a etnia de origem mongólica, certo? Não tem nada de persa, converteram-se ao Islã xiita. Resultado, vários impérios se formaram ali, vários impérios tentaram invadir o Irã. O Império Britânico, no grande jogo, invadiu 2 vezes o Irã, né? A etnia dominante do Irã, os pashtos, são uma etnia guerreira. Na primeira vez, os britânicos levaram um pau gigantesco. Na segunda, eles, mesmo tendo feito um massacre lá, os britânicos, acabaram tendo que sair de novo, né? Que coincidência, né? Que coincidência, né? Dominar lá aquelas montanhas, aquelas tribos, eles dominaram por um tempo, depois saíram, né? Depois a União Soviética teve essa brilhante ideia de invadir o Afeganistão para impor o comunismo. Também não deu certo, porque os pashtos formaram esse grupo islâmico chamado Talibã, em grande parte com amplo apoio internacional, né? Não só dos Estados Unidos, como de vários países islâmicos também, inclusive o próprio Irã, né? Apesar de que assim que os talibãs assumem o que é que eles vão fazer, nós vamos massacrar os xiitas, né? Massacrar os xiitas, aí alienaram o Irã, que era o aliado deles, certo? Aí o Talibã se tornou o governo de 75% do Afeganistão. Acontece lá aquele 11 de setembro, né? Os Estados Unidos, eles veem, né, aquela situação, e agora eles têm uma desculpa perfeita para invadir de novo o Afeganistão, alegando que o Bin Laden estava lá, e realmente estava mesmo, né? Estava mesmo. Na verdade, ele fugiu para o Afeganistão, para o Paquistão, porque um segredo para todos vocês: o Paquistão apoia a Al-Qaeda e o Talibã, né? Ninguém sabe disso. Né? Ninguém sabe, né? Que o Paquistão apoia a Al-Qaeda, que ele é o grande apoiador do Talibã, né? Assim como ninguém sabe também, dizem que o Paquistão é uma ditadura militar, né? Dizem. Ninguém sabe, né? É um rumor apenas que eu ouvi, né? Não. Mas sim, pois é, o Paquistão é uma ditadura militar islâmica que apoia a Al-Qaeda, Talibã, né? Apoia
esse pessoal aí todo, né? Assim que os Estados Unidos chegam, imediatamente, o antigo rei retorna ao Afeganistão e reúnem-se todos os líderes tribais para vamos impor uma monarquia, né, como era antes de haver comunismo e antes de haver Talibã. Os Estados Unidos, que o que eles queriam mesmo era levar lá a revolução cultural permanente, impedem a monarquia de acontecer e colocam lá um ditador, um mero títere americano, certo? Então as tribos elas não gostam disso aí. Então eles foram tentar lá impor as expressões da revolução sexual, Viagra, pornografia, pílulas anticoncepcionais. E não é toda a sociedade, só uma sociedade muito doente, como é o caso da nossa, vai aceitar isso aí, né? Então eles colocaram lá abriram lá as primeiras eleições livres, supostamente livres, né? E o cara que ganha é um sujeito ligado ao Paquistão, né? Que todos nós sabemos que o Paquistão é aliado do Talibã, então o governo oficial do Afeganistão era aliado ao Talibã, né? Aí ficava lá sua força interventora. O pessoal lá do Talibã, o Afeganistão é um povo o povo do Afeganistão é um povo muito tradicional e, portanto, é muito fértil. As famílias têm, em média, tem mais de 5 filhos, em média, né? E toda vez que você morre, mata um membro do Talibã, por causa das leis tribais, toda a família vai entrar também no exército Talibã. Então, essas leis tribais de vingança são algo forte demais. Para complicar, houve um erro tático muito grande, que era o quê? Os linguistas do exército americano, o pessoal que fazia o management, foram lá, mandaram para lá uma equipe que veio daquela época da guerra do Irã-Iraque, da guerra do Golfo. E eles imaginavam que o persa e o árabe eram línguas que o povo do Afeganistão conhecia muito bem. Não conhecia. Porque o povo do Afeganistão era muito mais iletrado hoje do que há 70 anos atrás. O resultado é o seguinte, que quando os Estados Unidos tiveram que gastar uma quantidade enorme de dinheiro com aquilo, não ganharam de novo, mais um império falhou de tomar o cemitério dos imperadores, o cemitério dos impérios, e com isso ficou provado que, primeiro, a revolução sexual e a revolução cultural não são algo absolutamente inexorável, né? Tem como alguém fazer uma contra-revolução a isso. Segundo, realmente o Ocidente não vai conseguir assimilar o mundo islâmico. Isso é algo que o Oswald Spengler já dizia no livro dele, O Declínio do Ocidente, Der Untergang des Abendlandes, que é um livro des Abendlandes, que é um livro que na direita brasileira ninguém leu, porque o Olavo de Carvalho não gosta desse livro, eu não sei porquê. Mas que até agora ele acertou quase tudo que aconteceu no Ocidente nesses últimos 90 anos. Eu não vi nenhuma previsão desse sujeito errar.
Terceiro, agora, meu amigo, a China domina completamente a zona de pivô desse bloco China e Rússia. E babau. Se quiser fazer guerra por ali, vai ser uma loucura muito grande. E oremos muito para que esse povo nunca avance sobre o Ocidente. Oremos muito para que eles nunca avancem sobre nós, né? Apesar de que sim, eu sei que os americanos não consideram nós aqui da América Latina como uma parte do Ocidente. Sim, eu também acho isso uma idiotice completa, mas fazer o quê? Né? Mas oremos que eles nunca avancem para cima de nós, porque se algum dia, nessas circunstâncias, a China, a Rússia, esse povo todo estiverem com um acordo e avançarem para o Ocidente, babau, meu amigo. Babau, já era. Né? Podem não conseguir invadir tudo, mas vão conseguir destruir uma boa parte. Babau, oremos para que isso nunca aconteça. Né? Embora exista também a esperança de que esses países também, principalmente a China, são algo decadente também. A China também está entrando num processo de decadência porque o ápice de todo o império é o seu momento de decadência. Quarto ponto, não, a democracia liberal não é uma tendência inexorável e ela é apenas uma aberração histórica. Uma aberração histórica que é típica apenas de alguns países do Ocidente. Mas claro que essa bandeira de implantar a democracia liberal é uma bandeira exotérica dos neoconservadores. É uma bandeira em que ninguém que seja sério acredita realmente, né? Certo? Porque os neoconservadores, na verdade, querem a revolução cultural permanente em que a guerra ela exerce tanto a medida de você espalhar a revolução como também de você tentar dar um sentido às massas. Bem, quinto ponto. Império Americano, desse marco em diante, ele é apenas um império serviçal. Agora a China domina o mundo, para todos os efeitos. Isso é bom? É péssimo. É péssimo. Porque esse novo império não vai buscar tanto assim a hegemonia. Ele vai usar de meios mais violentos. E é um império que ele é um império que é absolutamente anti-logos. Mas, como Deus é misericordioso, a revolução cultural vai perder o seu maior benfeitor. Ou ao menos o seu maior benfeitor vai perder o poder. Porque o Logos não aceita nenhum mal do qual ele possa tirar, não possa tirar um bem. Né? E se em algum momento a China tentar invadir o Afeganistão,
Vai dar zebra? Vai dar zebra também. Falei muito, né? Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Ah, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Pois um forte abraço a todos e até.